o nome da senhora? Bianca. Quanto tempo de igreja? No total, 25 anos. Primeiro eu tive na igreja, me afastei. E quando eu voltei, eu fiquei 10 anos, bispo, na igreja, mas eu estava brincando com Deus. Na verdade, eu vinha na igreja, mas eu não levava Deus a sério. Porque por muitos anos eu ficava sentada no banco, ouvindo, mexendo no celular, e nunca aquilo era para mim. Eu achava que se a minha vida financeira estivesse bem, eu estava bem com Deus. Então, o meu dízimo eu nunca deixei de devolver. Sempre foi uma das primeiras coisas que eu fazia. Só que o que acontecia? Eu prosperei na vida financeira. Qual a sua profissão? Eu sou dentista. Mas na minha vida, dentro de casa, tinha um vazio e uma dor que eu tentava preencher de todas as formas. Eu saía, mesmo dentro da igreja, eu bebia, eu ia para festas. Então, assim, eu fazia tudo diferente do que eu aprendia na igreja. E aí teve um dia que eu entrei em casa e a minha filha, ela estava se tremendo toda, tendo uma crise de ansiedade. E a gente tentou de tudo, bispo. A gente tentou levar em psicólogo, nos melhores psicólogos, no melhor psiquiatra que tem no Brasil. E assim, quando eu me vi ela tomando o mesmo antidepressivo que eu tomava, foi a hora que realmente eu falei, eu preciso mudar. Hora da virada. Foi a hora da virada. E ali me veio um filme. Porque quando eu era criança, eu passei por tudo isso. Na minha casa, as janelas elas eram trancadas com corrente, porque a minha mãe me pegou inúmeras vezes sentada para me jogar do quarto andar. Eu achava que eu não tinha valor e por isso eu não me valorizava. E eu via minha filha indo pelo mesmo caminho, falando que ela não via mais sentido de viver, que ela não era boa em nada. Uma criança de 9, 10 anos que falou que não tinha motivo mais para ela continuar existindo. E aí, na virada do ano, o bispo estava pregando, né, que dar as primícias para Deus não era apenas dar o seu dízimo, era dar a sua vida. E foi uma coisa que eu nunca fiz. Eu queria as bênçãos de Deus, mas eu queria a ajuda dele, mas do meu jeito. Eu queria fazer, mas do meu jeito. E não deu certo. Né? Então, naquele momento, eu falei assim, chega, agora eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu deixei de lado, bispo, toda a posição que eu tenho, né? E eu falei assim, que eu ia mudar ao ponto das pessoas que convivem comigo, elas iam ter que me conhecer de novo. Porque aquela Bianca não ia existir mais. E aí começou a se pregar muito sobre o batismo do sepultamento. Porque eu já tinha me batizado, bispo, mas na verdade eram banhos. E ali eu comecei a sepultar aquela velha criatura. Logo depois de ouvir sobre o batismo do sepultamento, eu me batizei, de fato e de verdade. E eu comecei a falar para Deus que eu não queria mais ser aquela Bianca. Eu precisava ser diferente. E ali sim, eu tomei a decisão, eu disse não para mim. Se preparou? Sim, senhor. Foi fácil? Não, bispo. Eu disse não para um relacionamento que não era da vontade de Deus. E assim, eu não dei a oportunidade nem de ter uma segunda chance. Eu simplesmente falei, não quero mais, e acabou. E ali eu decidi que eu ia colocar Deus, eu não ia mais tentar do meu jeito, eu não ia tentar um jeitinho diferente. E ali começou logo em seguida o jejum de Daniel. E aí, quando entrou o jejum de Daniel, eu falei assim, é agora, é a minha oportunidade. E aí eu fiz o que eu nunca fiz, bispo. Eu levantava mais cedo para poder ler a Bíblia. E assim, por mais que eu tivesse com um monte de problema para resolver, eu ia para a igreja, independente do dia. Eu só falava para Deus assim, Deus, o Senhor pode me tirar tudo,
mas eu preciso ter o Senhor na minha vida. Nada ali era mais importante. Então, assim, o mundo desabando e eu estava ali, Deus, eu só preciso do Senhor. O Senhor pode me tirar tudo, mas se o Senhor me der o Senhor, eu não quero mais nada. Eu ouvia todo dia o Bispo Macedo, né? E lendo a palavra, fazendo oração, dedicando a minha vida para Deus. E eu me lembrei de uma palavra que o pastor tinha me dado num atendimento, porque eu falava assim, pastor, mas eu já estou fazendo tudo certo. Olha, eu estou me vigiando em todos os sentidos. E aí o pastor virou para mim e falou assim, você só precisa crer. Porque se você crer e dobrar o seu joelho agora, você vai ser batizada com o Espírito Santo. E naquele dia eu voltei na igreja, na reunião à noite, e o bispo chamou em cima do altar quem queria o Espírito Santo. E naquele dia, bispo, eu só falava para Deus assim, eu creio. Eu creio. E naquele momento, eu não senti nada. Eu não senti emoção, eu só tive uma paz e uma certeza tão grande que eu desci dali, a sensação que eu tinha é que eu estava num corredor todo iluminado, que Deus estava ali me abraçando. E depois dali, no dia seguinte, ouvindo a palavra do bispo de manhã, ele falou algo que só confirmou. Porque o que acontecia, bispo? Por muito tempo, eu ia buscar o Espírito Santo e na hora da busca me vinham aqueles pensamentos assim, você não é capaz, você não é digna, olha tudo que você já fez. E aí, assim, quando eu começava a me concentrar, vinha aquela, não é para você. Não, você não vai conseguir. E eu acabava desanimando. E aí, no dia que eu recebi aquela paz, veio um pensamento assim, não, isso é só mais uma emoção. E no dia seguinte, o bispo estava falando exatamente sobre isso. Que, assim, não é porque a pessoa tem o Espírito Santo que ela não vai ter esses pensamentos. Mas que toda vez que eu tivesse esses pensamentos, que eu deveria louvar a Deus. Ali, bispo, só confirmou o que eu já tinha certeza. Aí acabou. Ali acabou. No mesmo dia que eu recebi o Espírito Santo, eu já comecei a falar de Jesus na clínica, eu chamei os dentistas para virem na minha sala para eu poder falar de Jesus, porque eu queria que eles tivessem o que eu estava tendo. E aquilo ali, eu mandei mensagem para a secretária, tudo que o senhor pode imaginar, bispo, eu fiz de tudo, parecia que eu precisava falar, eu precisava mostrar para as pessoas aquela alegria que eu tinha, que eu nunca tinha tido. Que ali, bispo, os meus problemas continuam, a gente sempre vai ter problemas, mas a paz que eu tenho e a tranquilidade, ninguém diz que eu enfrento nenhum tipo de problema. Ninguém diz que eu administro 2 clínicas, que eu tenho um monte de funcionário no meu ouvido, porque eu estou em paz. E a filha? Hoje a minha filha, ela não tem mais nenhum tipo de doença, ela não toma mais remédio controlado. Foi muito legal porque logo que tudo isso aconteceu, ela chegou para mim e falou assim, mãe, eu quero ser esposa de pastor. E aí o pastor que estava junto com a gente falou assim, não, mas para você ser esposa de pastor, você tem que começar a ir no FTU, tem que começar desde pequena. E aí ela começou a ir no FTU, começou a aprender pela linguagem dela, né, da idade dela, e começou a buscar o Espírito Santo. E aí, bispo, foi uma surpresa, porque eu descobri tudo num testemunho dela do FTU. E aí, assim, eu já tinha visto a diferença dela. Ela foi batizada com o Espírito Foi Santo. batizada com o Espírito Santo. E, assim, é notório a diferença dela. Como ela era antes e como ela é hoje. Hoje é uma criança expressiva, ela sabe se expressar, ela sabe se colocar, ela sabe se pôr. Então, assim, mudou. Ela realmente foi transformada. Deus abençoe muito mais.